Atenção, conteúdo não recomendado para quem gosta de pensar dentro da caixinha. Cristianismo, a maior religião da atualidade, é também a que mais exerce influência sobre o mundo e a exerce há mais tempo. Tem sua origem nos ensinamentos de Jesus Cristo e fundamenta-se na fé no caráter redentor de sua morte na cruz, em sua ressurreição dos mortos e em sua natureza divina enquanto Filho de Deus, de um Deus único. Ao longo dos últimos 2000 anos, o cristianismo moldou a civilização e marcou uma nova fase da história da humanidade. Os 10 mandamentos tornaram-se a base da noção de justiça. A vida pautada pela justiça tornou-se sinônimo de santidade e o seu contrário tornou-se pecado, um delito que afasta da graça de Deus. A igualdade de todos os seres humanos como filhos de um mesmo Deus único foi a ideia mais revolucionária introduzida pelo cristianismo, resultando diretamente na criminalização da escravidão, na sacralização da vida como dom de Deus. A Bíblia tornou-se o livro mais influente de toda a humanidade e até a maioria dos nossos nomes tem origem na Bíblia ou em personagens cristãos. Hospitais e universidades são instituições essencialmente cristãs e mesmo nossa arte, cultura e ciência têm suas raízes no cristianismo. Ao longo da história, o cristianismo foi se dividindo em um grande número de segmentos, denominações, na maioria dos casos chamados de igreja, alguns destes sendo tão grandes que o número de seus fiéis chega a ser maior que o de habitantes de muitos países, de praticamente todas as religiões da Terra. E é sobre isso que vamos falar hoje, sobre as maiores e principais vertentes desta religião, o cristianismo. Olá, eu sou o professor Neomar Nepomuceno, especialista em ciência da religião, e hoje vou apresentar os principais segmentos desta que é a maior religião do mundo atual, o cristianismo. Sim, a religião de todos aqueles que creem nos ensinamentos de Jesus Cristo em sua divindade basicamente é a mesma, o cristianismo. Mas o cristianismo é tão segmentado e esses segmentos muitas vezes são tão grandes que seus fiéis muitas vezes os confundem com a própria religião, com o próprio cristianismo. Muitos chegam a dizer que são da religião católica, da religião protestante, da religião evangélica, ortodoxa, só que essas religiões não existem, uma vez que o objeto da fé, tanto de católicos quanto evangélicos, protestantes, ortodoxos ou como quer que sejam denominados, é o mesmo, Jesus Cristo e seus ensinamentos. Católicos, evangélicos, protestantes, ortodoxos, são todos cristãos, porém organizados em torno de instituições religiosas dentro de uma mesma religião. E hoje vou apresentar um pouco da origem, da história, da doutrina das 10 principais igrejas do cristianismo. A primeira denominação cristã entre as 10 maiores do mundo atual é também uma das igrejas em mais rápido crescimento dentro do protestantismo. Consideramos como protestantes as dissidências do cristianismo surgidas a partir da tentativa de reforma iniciada pelo monge agostiniano Martinho Lutero e que resultou em uma chamada Igreja Reformada, rompendo sua comunhão com o Papa de Roma. Um ramo do cristianismo cuja principal característica é a crença de que estamos muito próximos, sobretudo pelos sinais que constantemente vemos no mundo, da segunda vinda de Jesus Cristo, ou segundo advento, motivo pelo qual seus adeptos são chamados de adventistas. O movimento teve início na década de 1830 nos Estados Unidos, quando o pregador batista William Miller compartilhou publicamente sua crença de que a segunda vinda de Cristo ocorreria a 22 de outubro de 1844, o que acabou não se confirmando. Após esta data, os adventistas se dividiram em vários subsegmentos, com crenças diferentes quanto ao que teria acontecido naquela data. Uma pequena parte sustenta que Jesus Cristo realmente retornou naquela data. Outros sustentam que o advento não tenha acontecido literalmente,
mas espiritualmente, e em consequência disso, seriam conhecidos como espiritualizadores. A maioria, porém, desprendeu-se de qualquer significado simbólico da data de 22 de outubro, mas preserva a crença na iminência da vinda de Jesus Cristo e que os mortos ressuscitarão quando esse dia chegar. Os adventistas também são conhecidos por sua crença de que o sábado é o dia que deve ser observado como o dia de adoração. Como já mencionado, os adventistas vêm apresentando um grande crescimento em seus números em vários países ao redor do mundo, somando hoje mais de 21 milhões de fiéis. A segunda denominação cristã entre as 10 maiores do mundo é também a maior denominação única do ramo pentecostal do protestantismo. A Assembleia de Deus teve sua origem a partir de 1914, dentro do contexto dos movimentos de reavivamento das igrejas norte-americanas e do pentecostalismo, após o desmembramento de uma denominação cristã chamada Igreja de Deus em Cristo. Em 1916, um de seus fundadores, o pastor norte-americano Fred Francis Bosworth, publicou a Declaração das Verdades Fundamentais, segundo a qual a glossolalia, como é chamado o ato de falar em línguas estranhas, é considerado o sinal físico inicial do batismo do Espírito Santo. Atualmente, a Sociedade Mundial das Assembleias de Deus é um grupo de mais de 144 agrupamentos nacionais autônomos, reunindo mais de 360 mil igrejas em todo o mundo, e juntas formam a maior denominação pentecostal do mundo, congregando mais de 55 milhões de fiéis. Uma das mais antigas dissidências do cristianismo é também uma das 10 maiores denominações desta religião no mundo atual. Teve origem a partir do século V da era cristã, quando o patriarca de Alexandria, Dióscoro I, além de outros 13 bispos egípcios, recusaram os dogmas cristológicos promulgados pelo Concílio de Calcedônia, que considerava Jesus em duas naturezas, uma divina e outra humana. Desde então, os patriarcas de Constantinopla e de Antioquia seguiram uma sucessão independente, fora da comunhão com o Papa de Roma, constituindo um conjunto de igrejas autocéfalas, sem uma liderança central, mas que se reconhecem umas às outras como legítimas herdeiras das primeiras comunidades cristãs e seus bispos como legítimos sucessores dos apóstolos. As igrejas ortodoxas orientais reconhecem apenas os dogmas dos 2 primeiros concílios anteriores ao de Calcedônia. Como uma das instituições religiosas mais antigas do mundo, as igrejas ortodoxas orientais desempenharam um papel proeminente na história e na cultura da Armênia, Egito, Eritreia, Etiópia, Sudão e outras partes da Ásia Ocidental e Índia, abrangindo hoje em dia um número de pelo menos 62 milhões de fiéis. O metodismo surgiu como uma dissidência da Igreja Anglicana, quando, após uma profunda experiência espiritual, o ministro anglicano John Wesley começou a pregar para multidões de homens e mulheres da classe trabalhadora ao ar livre em Bristol, no Reino Unido, em 1739, formando sociedades locais de convertidos e os encorajando a se reunirem em grupos menores, inicialmente como uma forma de reavivamento da própria Igreja da Inglaterra. Eles ficaram conhecidos como o Clube Sagrado, ou Metodistas, por causa da maneira metódica com que levavam sua fé cristã. John Wesley mais tarde usou o próprio termo metodista para significar a busca metódica da santidade bíblica. Em 1784, o ministro Wesley montou uma estrutura chamada Conferência Anual do Povo Metodista para garantir a continuação do movimento após sua morte. Porém,
após seu falecimento, a Igreja Oficial da Inglaterra rompeu com os metodistas em 1795, 4 anos após a morte do fundador do movimento. Eles tiveram o direito de celebrar casamentos legalmente válidos reconhecidos na Grã-Bretanha. O ensinamento metodista é resumido em 4 ideias particulares: a doutrina do pecado original, segundo a qual todos precisam ser salvos; a doutrina da salvação universal, segundo a qual todos podem ser salvos; a chamada doutrina da garantia, segundo a qual todos podem saber que estão salvos; e a perfeição cristã, segundo a qual todos podem ser salvos completamente. O culto metodista tem maior ênfase na leitura e pregação da Bíblia e no cântico de hinos próprios, além de celebrarem sacramentos do batismo e da Eucaristia ou Sagrada Comunhão. O Conselho Metodista Mundial, com sede em Lake Junaluska, Nova Califórnia, é a maior organização destinada a promover a cooperação entre as igrejas metodistas em 138 países no mundo. Mas o número total de igrejas metodistas é bem maior, chegando atualmente a contar com cerca de 70 milhões de fiéis em todo o mundo. No início do século XVI, o mundo passava por uma série de transformações e o cristianismo também. Uma tendência de contestações a questões teológicas e estruturais da igreja cristã, até então praticamente uma mesma religião, levou lideranças e comunidades de certas regiões a romperem com a estrutura vigente da igreja, o que ficou conhecido como Reforma Protestante. Entre estas, aquela baseada nas teses do teólogo João Calvino foi a que mais se difundiu inicialmente e teve um grande impacto na formação do mundo moderno. A doutrina que ficou conhecida como calvinismo sustenta a verdade literal da Bíblia e rejeita a forma episcopal de governo assumida pela Igreja desde os primeiros séculos, em favor de uma organização na qual os oficiais da Igreja são eleitos. Sua teologia fundamenta-se na chamada predestinação, que pode ser compreendida em 5 pontos. A natureza humana é integralmente depravada e o ser humano é naturalmente inclinado a servir seus próprios interesses e rejeitar a Deus. Entre os homens, há aqueles que Deus escolheu por sua misericórdia desde a eternidade para segui-lo. Apenas estes tiveram seus pecados remidos pelo sacrifício de Jesus na cruz. Há aqueles escolhidos por Deus, a salvação é irrevogável. E aqueles a quem Deus chamou à comunhão consigo mesmo continuarão na fé até o fim. Os predestinados por Deus podem ser identificados pela observância de 3 pré-requisitos: a profissão de fé, um comportamento cristão rigorosamente disciplinado e um amor incondicional ao sacramento, neste caso, a ceia do Senhor. Aqueles que preenchem estes pré-requisitos podem reconhecer-se como um escolhido, um predestinado. O calvinismo foi a base das teocracias em Genebra e na Nova Inglaterra puritana e influenciou fortemente a igreja presbiteriana na Escócia. As igrejas reformadas, como são chamadas aquelas baseadas na doutrina calvinista, hoje reúnem cerca de 70 milhões de fiéis em todo o mundo. A maioria das denominações cristãs não ligadas ao Papa de Roma ou aos patriarcas orientais são o resultado direto ou indiretamente de uma cisão iniciada em 1517, quando o monge agostiniano Martim Lutero afixou nas portas da igreja de Wittenberg, na atual Alemanha, um artigo com 95 pontos em torno dos quais propunha um debate e uma reforma teológica e eclesiástica na Igreja Católica, hoje conhecidos como 95 Teses. O monge católico não pretendia uma ruptura definitiva com a igreja a qual pertencia, mas sim uma reforma nos pontos contra os quais protestava, motivo pelo qual os eventos que se seguiram ficaram conhecidos como a Reforma Protestante. Ocorre que Lutero e seus seguidores foram excomungados pelo Papa
péssimo, que os príncipes do Sacro Império Romano Germânico viram como uma oportunidade de consolidar seu poder, até então dependente do Papa, e acabaram por defender os adeptos da Reforma e seus seguidores nas perseguições que se seguiram, levando o imperador Carlos V a dar reconhecimento oficial às igrejas, agora chamadas luteranas, dentro do Sacro Império Romano, através da Dieta de Augsburgo, editada em 1555. A doutrina luterana consiste basicamente nos seguintes pontos. A Bíblia é o único caminho necessário para se alcançar a verdade. A fé é o único caminho para a salvação. A graça da salvação é acessível a todos pelo sacrifício de Cristo. Os sacramentos, neste caso o batismo e a comunhão, são válidos apenas como auxiliares da fé. Todo crente pode exercer a pregação e a administração dos sacramentos quando é chamado às funções do ministério. As igrejas são uma organização territorial, sujeitas às leis locais, e embora o culto de adoração preserve altares e paramentos como a Igreja Católica, nenhuma igreja está obrigada a seguir qualquer ordem litúrgica estabelecida. Desde 1947, a Federação Luterana Mundial existe como uma agência cooperativa internacional de igrejas luteranas, hoje com sede em Genebra, na Suíça, e que representa cerca de 55 milhões de fiéis em todo o mundo. Porém, considerando as igrejas de tradição luterana não filiadas a esta federação, estima-se que o número total de luteranos atualmente seja de cerca de 74 milhões. Uma das mais conhecidas denominações cristãs de todo o mundo surgiu como uma dissidência da Igreja da Inglaterra por volta do século XVII, sendo a igreja fundada em Amsterdã em 1609 por John Smith e um grupo de crentes perseguidos na Inglaterra, considerada historicamente a primeira igreja batista, embora os batistas rejeitem a ideia de um fundador humano, sustentando haver uma linha ininterrupta de igrejas batistas que remontam a João, aquele que batizou Jesus. A fé batista baseia-se essencialmente no batismo como o centro da vida do cristão, devendo, portanto, ser realizado da mesma forma que João batizou Jesus, de maneira solene e através da imersão completa, considerando inválidos batismos com aspersório, banho ou outras formas. Segundo a doutrina batista, o batismo é uma profissão pública de fé do convertido, não podendo, portanto, ser aceito o batismo de crianças. Na Igreja Batista, a ceia do Senhor, também conhecida como comunhão, é um ato simbólico destinado a honrar a morte de Jesus, não sendo, portanto, necessário a salvação. Os batistas dão grande ênfase no trabalho missionário, na fundação de novas igrejas, na liberdade religiosa, de modo que há um grande número de subdenominações da Igreja Batista, sem que haja algum tipo de liderança centralizada. No entanto, existe uma aliança batista internacional destinada a unir os batistas de todo o mundo e coordenar os trabalhos de evangelização, assistência aos necessitados e defesa dos direitos humanos. Sua sede fica em Falls Church City, uma cidade independente com status especial de condado no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. A Aliança Batista Internacional reúne atualmente 245 denominações batistas de 128 países, com 173 mil igrejas, congregando 49 milhões de fiéis, o que corresponde à metade dos cerca de 100 milhões de batistas existentes atualmente em todo o mundo. O anglicanismo é o segundo maior ramo do cristianismo ocidental, a maior dissidência da Igreja Católica e a terceira maior denominação cristã do mundo. Uma forma de cristianismo que inclui características tanto do protestantismo quanto do catolicismo romano, teve origem no século XVI
quando o rei da Inglaterra, Henrique VIII, da dinastia Tudor, após longo período sem ter um herdeiro masculino, requeriu ao Papa Clemente VII a anulação do seu matrimônio, o que foi negado pelo pontífice. Mesmo assim, em janeiro de 1533, ele se casou com Ana Bolena e, em maio, o arcebispo Thomas Cranmer presidiu a formalidade de um julgamento que declarou anulado o primeiro casamento. O Papa então excomungou o monarca inglês e, em resposta, a 3 de novembro de 1534, o parlamento inglês aprovou o primeiro ato de supremacia, através do qual reconhecia o monarca inglês como o chefe supremo da Igreja dentro do território inglês, rompendo em definitivo com o Papa de Roma. Inicialmente, a Igreja da Inglaterra permaneceu idêntica à Igreja Católica, assimilando com o passar do tempo alguns elementos do protestantismo. O que ficou conhecido como o Quadrilátero de Lambert define a base doutrinária do anglicanismo, baseada em 4 elementos essenciais para a concepção anglicana da identidade cristã: a Bíblia, o credo niceno-constantinopolitano, os sacramentos do batismo e da Santa Comunhão e o episcopado, pelo que é conhecida fora da Inglaterra como Igreja Episcopal. A comunhão anglicana é um corpo religioso de igrejas nacionais, independentes e autônomas em todo o mundo, que adere aos ensinamentos do anglicanismo e que evoluiu da Igreja da Inglaterra, em acordo com as doutrinas e práticas definidas desde o século XVI no livro de oração comum e unidas por uma lealdade comum ao arcebispo da Cantuária, na Inglaterra, como seu bispo principal e líder titular. A comunhão anglicana reúne hoje cerca de 110 milhões de fiéis em todo o mundo. A segunda maior igreja do cristianismo teve origem a partir do primeiro grande cisma que dividiu o mundo cristão em 2. É fato que durante os primeiros 1000 anos da Era Comum, o cristianismo era praticamente uma única religião praticada por pessoas de toda a Europa e partes da Ásia e da África ao final deste período. Durante estes 1000 anos, as igrejas eram organizadas em torno da figura de um sacerdote ou presbítero que presidia o culto, dirigidas por bispos que ordenavam os sacerdotes e, da mesma forma, foram ordenados por outros bispos, estes por outros, até chegarem nos apóstolos, estes escolhidos por Jesus Cristo. É o que chamamos de sucessão apostólica, que garantia a autenticidade do cristianismo como procedendo verdadeiramente de Jesus. Havia um bispo principal dentro de cada jurisdição civil que tinha posição de precedência em relação aos demais. Este bispo principal era chamado de patriarca. O bispo de Roma, no entanto, sempre foi reconhecido como sucessor de Pedro e, portanto, tendo precedência sobre todos os bispos, o chamado primado de Pedro. A grande divisão, ou cisma, foi desencadeada por 2 eventos políticos: a dissolução da corte romana após o colapso do Império Romano do Ocidente pelo imperador Justiniano, agora o único imperador romano a partir de Constantinopla, motivo pelo qual o patriarca daquela cidade teria jurisdição sobre os demais. E a coroação do rei dos francos Carlos Magno em Roma, no ano 800, pelo Papa Leão III, como imperador do Ocidente. A partir de então, as disputas entre o Sacro Império Romano e o Império Bizantino envolveriam também o Papa e o Patriarca de Constantinopla, que resultariam no ano de 1054 em uma ruptura drástica, a partir da qual os cristãos ocidentais ficaram sob a liderança do Papa de Roma, enquanto os orientais passaram a estar sob a liderança do Patriarca Ecumênico de Constantinopla. Este episódio do grande cisma é complexo e cheio de detalhes que não cabem neste vídeo, mas o fato é que, apesar das semelhanças teológicas e doutrinárias, ainda hoje a Igreja Ortodoxa Oriental
se mantém como uma comunhão de igrejas autocéfalas, cada uma governada por um patriarca, sem uma liderança central, porém reconhecendo o patriarca ecumênico de Constantinopla como primus inter pares, o primeiro entre os iguais. Atualmente, a Igreja Ortodoxa reúne cerca de 260 milhões de fiéis em todo o mundo, a segunda maior vertente do cristianismo, com a Igreja Ortodoxa Russa tendo sozinha 100 milhões de fiéis. A maior e mais antiga denominação cristã é a Igreja Católica Apostólica Romana, da qual direta ou indiretamente saíram todas as demais. Está organizada em torno da liderança espiritual e secular do Papa de Roma, atualmente Francisco, o 265º sucessor de Pedro o Apóstolo, a quem, segundo a crença católica, o próprio Jesus Cristo teria confiado esta liderança ao dizer: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu", conforme narra a Sagrada Escritura no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 18 e 19. Após o martírio de Pedro, Lino o sucedera como bispo de Roma, sendo também sucedido por Anacleto, este por Bonifácio, e assim sucessivamente até chegar ao Papa atual. Por pelo menos 1000 anos, a religião cristã era uma só, e até o grande cisma de 1054, o Papa de Roma era o líder espiritual de todos os cristãos. Foi durante estes 1000 anos que foram consolidados os pontos centrais da fé cristã e formatada, graças ao trabalho de Jerônimo de Estridão, o São Jerônimo, a primeira Bíblia Sagrada, organizada em livros, capítulos e versículos como a conhecemos hoje em dia. A Igreja Católica baseia sua fé, além dos dogmas fundamentais do cristianismo, no primado de Pedro, na intercessão dos santos, na existência do purgatório e nos 7 sacramentos. Segundo o Anuário Pontifício de 2019, existem atualmente mais de 1,350 bilhões de católicos em todo o mundo. Se subdivide em mais de 20 ritos distintos, sendo 23 das chamadas igrejas orientais sui iuris, e o rito latino, praticado no Brasil, por exemplo, é o mais abrangente. Com inúmeras ordens religiosas voltadas a todo tipo de missão caritativa e assistencial, todas sujeitas à autoridade central da Sé romana, a Igreja Católica é considerada a maior instituição de caridade do mundo, administrando diretamente mais de 5.000 hospitais, 10.000 orfanatos, 15.000 abrigos para idosos, além de outros mais de 50.000 unidades assistenciais em todo o mundo, sem falar nas mais de 160.000 escolas e mais de 40.000 faculdades e universidades. A sede internacional da Igreja Católica não está dentro da jurisdição de nenhum outro país, mas, pelo contrário, a cidade do Vaticano é um estado soberano, onde o Papa é o monarca, além de ser a sede de praticamente todas as suas ordens, inclusive milenares ordens de cavalaria, como a Ordem de Malta e a Ordem do Santo Sepulcro. Atualmente, o Conselho Mundial de Igrejas reúne representantes de praticamente todas essas denominações em torno da causa do ecumenismo, a unidade de todos os cristãos. A Igreja Católica não é um membro pleno do Conselho, mas mantém estreita relação com seus órgãos e lideranças, envia delegados com status de observador e nomeia 12 membros para a Comissão Fé e Ordem do Conselho Mundial de Igrejas como membros plenos. Em toda parte do mundo, dos mais prósperos centros urbanos aos mais pobres cantões, dos grandes centros de pesquisa e ensino às regiões mais conflagradas, conflituosas, perigosas, mesmo nos pontos mais inóspitos da Terra, neste exato momento, cristãos estão orando, ensinando, socorrendo, amando, defendendo sua fé e suas causas, se sacrificando, sendo perseguidos, presos, mortos. Por isso,
que mesmo hoje, mesmo 2000 anos após sua origem, o cristianismo não para de crescer e sobrevive às dificuldades, às barreiras e às formas de perseguição que se renovam. E você, já conhecia essas 10 maiores vertentes do cristianismo? A qual delas pertence ou com qual delas se identifica? Por acaso já chegou a pensar que somente uma dessas vertentes fosse a religião, fosse o cristianismo de fato? Diga aí nos comentários. Caso tenha gostado desse vídeo, não se esqueça de curtir. Se não gostou, contribua da forma mais civilizada quanto for capaz, dizendo por quê. Mas se achou essas informações interessantes, compartilhe com seus amigos e em suas redes sociais. Para mais vídeos e conteúdos como esse, visite e se inscreva no canal. E é isso aí. Tchau. E que a verdade nos liberte.